Bom dia, bom dia! Clube das Poderosas começando aqui com você. Capítulo 1 de um livro, Picos e Vales. É o assunto de hoje. Estamos começando uma nova jornada com esse livro que é espetacular, Picos e Vales. Será que você já passou aí na sua vida por algum momento de dificuldade, de tensão, de desafio, a ponto de pensar que talvez não fosse conseguir vencer e resolver as paradas por você mesmo? Pois é, esse livro ele tem uma intenção grandiosa de trazer uma outra visão e perspectiva sobre os desafios, desconfortos e também dificuldades, aqueles momentos mais complicados que a gente vive na nossa vida. E vai ser uma alegria estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. E eu não estou sozinha. Eu estou chegando junto com a Jaciara Mello e com a Roseli também, que vai estar passando por aqui alguns dias. E nós vamos falar sobre esses capítulos sensacional. Bom dia, Jaciara. Bom dia, Rafael. Vamos chegando, gente. Faz um favor para mim. Já vai, ó, clicando aqui no aviãozinho, mandando essa live para algum amigo, alguma amiga seu e vai procurando aí, ó, na sua tabela de emojis, o emoji da montanha. Procura aí o emoji da montanha. Vai ser o nosso emoji da semana. Vai ser o emoji dessa jornada. Nós estaremos juntos e vamos discutir esse assunto, vamos trazer essas perspectivas e vamos usar esse emoji da montanha. Já achou o seu aí, Jaci? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Excelente dia. Que delícia! Vamos começando aqui essa perspectiva. Deixa eu achar a Roseli também por aqui. Instagram está em atualização, maravilhoso, abençoado Instagram da nossa vida. Como eu fico feliz de fazer lives por aqui. E tá tudo bem. Oi, Adriana, bom dia. Oi? E eu tô feliz de fazer live com você. Eu também, amiga. É bacana e vai ser legal. Vai ser incrível. Já está sendo incrível. A nossa preparação de estar aqui, ela é grandiosa. Diferença enorme. Bom dia, Cá. Vamos chegando, gente. Ó, esse livro Picos e Vales, ele está liberado lá no Clube das Poderosas, que é o meu canal no Telegram. Quer participar? Clica no link da bio aqui do meu perfil, tá? E você já consegue entrar lá no canal e resgatar o seu livro. O combinado é a gente ler um capítulo por dia. E a gente está começando hoje o primeiro capítulo. Mesmo que você não tenha lido, não tem problema. Vem com a gente que a gente tem muitos insights, muitas coisas para trocar com você. Jace, primeiro se apresenta, quero que todo mundo que está chegando aqui, que vai assistir essa live agora, depois, em outras redes que eu vou colocar ela também, possam conhecer um pouquinho de quem é você. Conta aí. Quem eu sou? Eu sou filha amada de Deus, eu sou mãe de 2 meninas, eu sou jornalista por formação, é com que eu trabalho também, e sou mentora de mulheres, moro aqui no Paraná e gosto muito de ativar mulheres também. Maravilhosa! Gente, nós fizemos um combinado aqui de encontrar o emoji da montanha. Como nós estamos falando de picos e vales, encontra aí um pico, uma montanha, um vale e coloca aqui como emoji para a gente entrar nessa comunidade, nessa egrégora, nesse campo de energia para a gente começar a falar sobre isso. Por que o emoji? Toda vez que você concordar com a gente ou falar, caramba, isso daí chegou no meu coração, você pode mandar o seu emoji. E você também pode comentar. Escreve aqui seu comentário, aquilo que você pensa sobre o que a gente está falando também. Vai ser muito legal essa troca com vocês.
Vamos lá, Jace. Capítulo Vamos. 1, uma introdução maravilhosa. E você Conta sabe que aí eu pra já tinha mim. lido esse livro quando o Pablo é meu mentor, né? Ele lançou um desafio da gente ler 52 livros num ano. E aí o Picos e Vales foi um deles, ó. E eu até trouxe as minhas anotações do ano passado sobre esse livro Uau! para a gente poder. É um livro rápido, é um livro curto, que eu recomendo para todo mundo, porque ele fala exatamente dos nós da vida e da importância de você reconhecer os períodos de vales para sair deles mais rápido para poder chegar no pico. Então, vale muito a pena pela rapidez do livro e pelo conhecimento que ele traz. Eu recomendo com certeza. Então, quando eu recebi o convite da Paulinha, falei, tô dentraço. E foi muito interessante que a gente estava falando exatamente das dificuldades, né, amiga? Quando a gente estava trocando uma ideia de como algumas coisas são desafiadoras para a gente que é empreendedora e algumas mulheres também colocando no nosso colo como mentoras esse ponto do desconforto, da dificuldade. E aí eu falei, vamos ler o livro Picos e Vales, né? Talvez a gente ajude, leve uma perspectiva aí totalmente diferente. E eu acho muito interessante que o livro ele já começa, né, Jace, e amigas e amigos que estão aqui. O livro ele já começa numa perspectiva de união, de troca. Eu acho fenomenal isso. Ele já começa mostrando uma pessoa que recebeu um benefício, ganhou algo, uma transformação na vida, e agora essa pessoa ela já se disponibiliza a trocar e a doar aquilo que ajudou a vida dela para uma outra pessoa. E esse início de livro, ele já fala muito sobre essa energia da troca, de a gente não reter o conhecimento e de não reter aquilo que faz muito bem pra gente. Com certeza. Eu, antes da gente continuar comentando, vou apresentar a Roseli aqui, que chegou também. Ela estará participando só alguns dias com a gente. Mas, Roseli, linda, seja bem-vinda. Se apresenta aqui também para essa audiência maravilhosa. Bom dia, eu tenho certeza que só tem mulheres maravilhosas, muitas pessoas nos assistindo hoje. Eu sou a Roseli Reis, eu sou mentor e coach financeira, então eu também trabalho essa parte de mentalidade, de expansão de mentalidade, compartilhando meu conhecimento para que as pessoas possam chegar no próximo nível. E esse tema do livro Picos e Vales é um livro assim fantástico, foi um dos livros que marcou muito quando eu comecei essa jornada de inteligência emocional e tenho certeza que vai ser uma troca incrível. Maravilhoso. E já estamos falando dessa introdução, Rô. É como você pegou aqui a minha fala. É tão bom a gente compartilhar conhecimento. Já, Ciara, queria que você comentasse a partir daí. Eu, folhando as minhas anotações aqui desse começo, tem um ponto que diz assim, passe a mensagem adiante. Uau! É exatamente isso que você falou. Então, quando você recebe uma coisa, passe adiante. Tem muitas pessoas que têm uma mensagem, que tem algo dentro do... Na verdade, todos temos, né, algo dentro do coração. Mas tem muitos que não têm coragem ainda de passar adiante. Não chegaram ainda na fase de transbordar. E sempre sempre no mundo tem alguém que vai precisar do seu conhecimento. Porque tem alguém... Olha que demais! Porque sempre tem alguém que sabe menos que você. Então... Ou mais, né? Eu ia falar... Tem alguém que vai precisar. Então, por isso a importância de você transbordar. E passe a mensagem adiante. Aproveitando esse gancho, eu tenho uma premissa para a minha vida. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Então, a nossa vida ela é sempre cíclica. Eu estou sempre aprendendo algo e eu estou sempre ensinando, porque tem sempre alguém que precisa do que eu carrego. Então, assim, a gente tem sempre que estar com o olhar aberto. O que eu posso aprender com isso, né? O que essa pessoa, esse acontecimento, essa situação tem para me ensinar e o que eu posso transmitir para o outro, né? Eu olho, às vezes, o cenário do outro e, às vezes, eu estava tendo um treinamento no final de semana e foi falado isso. Às vezes a gente está dentro, a gente não consegue ver uma solução, a gente
tá fazendo o máximo que a gente consegue fazer. E vem alguém com algum conhecimento diferente, olha de fora e fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Tava tão E às vezes simples, é uma coisinha tão pequena, tão né? simples para resolver uma situação. Por isso a importância da gente sempre estar em contato com novas pessoas, estar em movimento, circulando e passando a informação adiante. Você que está ouvindo, já está com seu caderno e a sua caneta na mão? Mulheres poderosas, né? Como nós que estamos aqui cheias de anotações. Quantas coisas estamos ganhando aqui? E o nosso cérebro não guarda tudo, gente. Vai, corre lá, pega seu papel, sua caneta. Você que está aí no escritório, está na rua, abre a bolsa, não tem? Ok, amanhã chega aqui preparada. Porque você pega mais sinais, mais códigos da vida e vai poder levar isso de uma forma diferente. Já separou seu emoji da montanha? Adorei o seu, Roseli. A Roseli já pegou uma montanha mais de neve e tal. Olha lá. Picos e vales, gente. O nosso emoji da semana é uma montanha, um pico, um vale. Coloca aí o seu. E quando você sentir que isso está fazendo sentido para a sua vida, coloca aí o seu emoji, faça seu comentário. Você que está assistindo aqui essa live, isso que a gente está conversando aqui de compartilhar conhecimento, tá fazendo sentido já para você? Ó, o da Jaciara veio até com um solzinho, hein, gente? Que coisa maravilhosa. É isso aí. Amigas, que demais a gente poder compartilhar as coisas excelentes que a gente recebe da vida. E a gente ainda vê muitas pessoas retendo esse tipo de conhecimento com medo, né, de pessoas tomarem o seu lugar ou de repente se sentirem inferiores por essa troca de conhecimento. E eu costumo dizer que o conhecimento ele só tem realmente validade quando ele é colocado em prática. E a prática do conhecimento envolve o compartilhamento também. E eu achei muito interessante esse início dela ter recebido e agora está passando por uma pessoa que pode também ganhar esse conhecimento. E o primeiro capítulo ele já começa falando de desânimo. Agora eu vou lançar a pergunta aqui para vocês. Olha, a Ká entrou na nossa onda, gente. Olha lá a montanha da Ká. É isso aí, maravilhosa. Eu gosto quando vocês participam. Bom dia, Rê. Vamos chegando que a gente está aqui já na discussão do capítulo. E aí, começa a falar de desânimo. Onde que o desânimo, ele chega na visão de vocês para agregar algum tipo de valor dentro do que a gente vem buscar aqui de solução de dificuldade? Ele, na verdade, ele não agrega em nada. Porém, depende do teu olhar, né? Se você parte do princípio que na vida tudo é aprendizado, ele veio para te ensinar. Agora, se você ainda não tem esse olhar, você acha que aquilo é uma coisa que veio por conta do universo, do governo, do teu pai e da tua mãe para paralisar a tua vida. E aí você toma posse, aí você entra no processo da vitimização e permanece ali no vale para sempre. Eu vejo que o desânimo, ele tem realmente, igual a Jaciara falou, dois pontos, né? Primeiro, ele vem para te mostrar que você está num lugar onde você precisa se movimentar. Ele vem para te confrontar dessa zona de conforto que você tá. Então, o desânimo vem porque você tá sem desafio, você tá sem movimento, provavelmente você tá paralisado em algum ponto da sua vida e aquilo começa a te incomodar, como no primeiro livro ele traz, né? Ele não pode sair daquele lugar, ele está desanimado, mas todo mundo fala, não, a gente sempre viveu assim, aqui é o nosso lugar. Então o desânimo dele eu não me encaixo, né? Eu não consigo mais ficar só nessa linha de raciocínio, eu não vejo nada à frente, não consigo me movimentar, mas todo mundo tá falando para mim que esse é o meu lugar, que é aqui que eu tenho que ficar. Então, para ele, o desânimo vem, eu quero mais do que o que eu tô tendo agora. Então, muitas vezes é isso que vem pra gente, peraí, eu tô fazendo isso há tanto tempo, eu tô tendo o mesmo resultado, por que eu tô tendo o mesmo resultado se não sai? Como ele também pode vir no sentimento de, ai, não dá certo, não vai dar certo, eu já sei que todo mundo que tá ao meu redor tá assim, sempre foi assim, vai continuar assim, e aí realmente entra na questão da vitimização, entra na questão da repetição dos cenários que já foram vividos. Então, esse ponto específico que ele traz pra gente os dois cenários. Eu posso repetir
a vida que eu vivo, que eu sempre vivi, que eu aprendi a viver, ou eu posso olhar para isso e falar assim, por que que eu tô nesse lugar e não consigo me movimentar? O que que pode ser feito de diferente? O desânimo que impulsiona ou o desânimo que está paralisando você? Eu tô Você que aqui está com assistindo outra essa... anotação, ó. Não se É, resuma ao fala. que acontece. E é o que a gente fala, né? A vida é o que você faz com o que te acontece, não o que te acontece em si, né? Então tá dizendo... Inclusive isso que a Jaciara está fazendo, eles trazem até uma perspectiva que me surpreendeu, na verdade me relembrou, né? Eu falo que toda vez que a gente faz uma releitura de um livro, a gente abre outros caminhos neurais que antes a gente não tinha percebido. E ele fala bem isso. Eu estou bem, ela, né, a moça, ela fala, hoje eu vejo que eu estou bem por causa dos meus desafios, por causa do meu desânimo, por causa da minha dificuldade, e não apesar de. Tá E a escrito gente aqui, ó, fala muito. eu estou bem apesar das dificuldades? Não, eu estou bem Não, por causa delas. E a gente tem muito essa visão de... A gente fala, inclusive, muito isso. Estar bem apesar da dificuldade, apesar do desânimo. Não, tudo de nós, como ser humano, é um completo. Então, todos os sentimentos, sejam eles baixos ou altos, eles fazem parte da nossa evolução como ser humano. Agora, a grande sacada, pega esse código, anota esse código aí no seu caderno, amiga. A grande sacada, o grande código é a gente saber o que fazer com esse sentimento, alto ou baixo. Esse sentimento, ele tá me paralisando ou ele tá me impulsionando? Eu estou no movimento da percepção, no movimento da autoobservação, olhando para esse sentimento e entendendo como que ele tá chegando para minha vida, para me ensinar, para me impulsionar? Ou eu estou simplesmente na reclamação desse sentimento, me depreciando nesse sentimento? É como a gente está falando aqui. Eu posso pegar e falar, por que eu estou tão desanimada? Por que o desânimo tá aqui? O que está me fazendo sentir isso? Qual é a rotina que está me movimentando para esse lugar? Ou eu posso falar, e isso vai me impulsionar a tomar uma atitude diferente, a fazer uma rotina diferente. Ou eu posso falar, ai, ó céus, ó vida, ando desanimada. E aí eu encontro a Jaciara que pergunta, tá tudo bem? Ai, amiga, eu tô tão desanimada. Sabe Aí encontra a aquela Roseli, pessoa que ai, amiga, eu tô tão desanimada. quando você encontra as pessoas, você pergunta como é que elas estão e elas te contam, né? E elas te contam. É isso mesmo. Então, desânimo que impulsiona, desânimo que paralisa. E isso entra muito no que ele fala da rotina que ele vive desde a infância. Eu gostei quando a Jaciara coloca aqui também essa questão de a gente vem dessa repetição dos nossos pais. E ele vivia, né, num estilo, numa rotina ali do vale. Aquela rotina estável, né? O vale ali, ó, uma linha tênue, estabilizada, né? Brincando, tudo acontecia dentro de uma rotina. E ele só se dá conta de que ele estava vivendo mais do mesmo quando ele ganha um pouquinho mais da sua maturidade. Quando ele começa a entrar ali na fase adulta, ele fala, cara, até quando eu vou viver mais disso? Aí ele entra no emprego, ele não consegue desenvolver, ele entra em outro, ele recebe críticas. E aí ele começa a entrar numa palavra que eu quero que a gente comente também. Insatisfação. Insatisfação de coisas que ele nem sabia do que se tratava. Eu achei isso fantástico. Assim. Eu até subi um vídeo ontem falando sobre andar em círculos. Exato. Aqui, tem pessoas que ficam naquela, andando em círculo, e usam ainda aquela expressão, porque eu nado e morro na praia. Que a pessoa vive no quase. Eu quase consegui, eu quase dei conta, eu quase venci, eu quase, né? E a gente é forte demais, gente. E às vezes é na vida inteira ou em alguma área da vida você tá ali andando em círculo. E o porquê que isso acontece? Porque você não se permitiu ainda entrar no processo de verdade. Você não tomou a decisão de verdade. Tomar a decisão é importante, mas sustentar a decisão dia após dia é o que é onde o bicho pega, que faz toda a diferença. Então tem pessoas que emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por quê? Tá andando em círculo, porque não tomou verdadeiramente
a decisão de sustentar isso todos os dias. Então, quer parar de andar em círculo? Tome a decisão. E é curar o que te incomoda. É parar de verdade e olhar com maturidade. Essa palavra é linda e maravilhosa e forte. Olhar com maturidade para onde está a ferida e decidir sarar. Quando você faz isso, você consegue sair do círculo. Começa uma linha reta, sustentar a decisão, exatamente. E aí, quando você E aí a sustenta... decisão, né, Jaciara? Decisão é ação, decisão é atitude. Então, quando a gente está... Não é um sentimento. Então, quando a gente está falando dessa sustentação, é que se eu me determino a fazer uma atitude, é constância nessa atitude. Ó, a Giz ali que está comentando na nossa live e todas as outras pessoas que estão ali, pode me mandar um oi no direct que eu vou dar um presente. 8h22 da manhã, debatendo picos e vales, não é para qualquer um, então quem está aqui... Não é. Essa galera aqui é sensacional. Com certeza. E aí, Roseli, põe o seu ponto, mulher, que tá coçando a garganta, que eu vi agora. Então, até assim, eu vou falar já da palavra insatisfação, mas falando dessa questão de decisão, a gente precisa... E eu percebi isso na jornada, tá? A gente precisa decidir. Mas muitas vezes a gente decide, começa, mas a constância é o que faz total diferença para o resultado. Não, eu decidi, eu tô fazendo, no meio do caminho, o que me parou? Por que eu fiquei insatisfeita a ponto de não conseguir continuar? Pessoas que têm constância, mesmo que não decidiram, mesmo que não fazem o perfeito, tem resultado. Quem foi lá, decidiu, tem capacidade, tem potencial, mas não fez constantemente, não seguiu, mesmo na insatisfação, mesmo no desânimo, essa pessoa não tem resultado, porque ela vai viver os ciclos realmente de começar e parar, de começar e parar, e ela vai se questionar muito mais, porque uma vez que você tem nada de conhecimento, que você é ignorante, inconsciente, você vai seguindo, vai fazendo e vem a satisfação, mas vai passando. A partir do momento que você tem conhecimento, que você já vivenciou, por exemplo, a pessoa que emagreceu, ela já emagreceu uma vez, ela sabe que é possível emagrecer. Quando ela volta para o cenário de ganhar peso de novo, ela fala, por que eu estou nesse lugar? Se eu sei que eu posso estar num lugar diferente. Então, a consciência gera muito mais dor. O sentimento de insatisfação, quando eu estou na consciência, ele dói muito mais. É uma dor muito mais intensa. Só que por que tá doendo? Porque eu não fui constante. Eu não decidi todos os dias. Eu decidi uma vez e no meio do caminho eu decidi não fazer mais. Então, assim, como a gente fala, né? A colheita é certa. E ela vai acontecer. Você plantou, não. A diferença é o que você vai colher. Se eu continuo fazendo, eu vou ter um resultado X. Se eu parar no meio do caminho, com certeza minha colheita não vai ser produtiva. Então, isso muitas vezes é o maior sentimento que vem. A insatisfação, ela gera ou movimento, ou ela gera pra gente a paralisação. Então, assim, eu estou insatisfeito com o meu cenário atual. Eu já tinha emagrecido, ganhei peso de novo, estou insatisfeito. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar insatisfeito, pensando que amanhã eu faço, ou eu vou olhar para isso e vou falar assim, peraí, eu já fiz uma vez, eu consigo fazer de novo, e dessa vez eu vou entender o porquê que eu parei e vou continuar fazendo. Então, assim, a insatisfação é algo quando a gente... E na Bíblia está falando, né? Não vos conformeis. Então, o estar insatisfeito, buscando algo novo, isso já foi nos dado na palavra da Bíblia. Só que, assim, o que eu faço com isso, né? Eu vou ficar insatisfeito reclamando e falando que não é pra mim, que tá tudo bem, porque todo mundo que tá ao meu redor funciona assim. Eu vou estar insatisfeito buscando soluções, buscando algo diferente. Você me lembrou de uma história que eu ouvi e nunca mais esqueci. E pra mim essa história é uma grande realidade. Um rapaz, ele parou num posto de gasolina para poder abastecer o carro. E aí ele viu um cachorro que tinha prendido a perna assim num prego, em cima de uma madeira. Aí ele tava com o prego fincado na perna dele, naquela madeira. E aí o cachorro ficava chorando, choramingando, né? Choramingando ali. Ai. E aí o cara falou assim pro dono do posto de gasolina, olha, aquele cachorro tá sofrendo. Ele tá com uma pontinha do prego fincado na perna dele. Aí o dono do posto falou assim, tá doendo não.
Se tivesse doendo de verdade, ele já tinha tirado a perna de lá, porque é só a pontinha do prego que tá na perna dele. O prego inteiro não entrou lá. Se ele realmente estivesse sentindo a dor da insatisfação de estar ali, daquele incômodo de estar ali, ele realmente já teria saído desse lugar. Aí eu falei, nossa, uau, uau, isso é muito verdade. Às vezes a gente ainda não está vivendo o pico da nossa vida, a gente não está vivendo o ápice do que a gente poderia viver, porque a gente está ali na pontinha do prego, mas não está doendo de verdade. A gente ainda está vivendo conformado diante daquela situação. A gente ainda está na conformidade, ainda fica ali vivendo nesse ciclo da reclamação, mas de verdade a gente não está, de alguma forma, movimentado, decidido o suficiente de que aquilo não doa mais. Então, muitas vezes, a dor, ela precisa, como você falou, Roseli, às vezes a gente vai passar por essa consciência e essa dor vai ficar assim, insuportável para que eu tome uma decisão. Mas a minha pergunta para você que está aqui, precisa chegar nesse ponto? Eu preciso fincar o prego inteiro na minha perna para sentir a maior dor, para eu poder tomar uma ação? Você que está aqui hoje, que 8 horas da manhã, como a Jaciara falou, que tomou uma decisão de vir aqui ganhar um conhecimento, que já leu o primeiro capítulo do livro, ou que vai começar a ler hoje o segundo capítulo, o primeiro com a gente. Você, cara, já se despertou para alguma coisa, você já não está aqui à toa. Então, olha que oportunidade de reflexão a gente tem quando a gente pensa numa simples história como essa. Eu preciso esperar doer, o prego fincar, a dor ser insuportável para eu poder tomar uma decisão. Então, ao mínimo sinal de uma necessidade de mudança, de transformação, toma uma ação, toma uma atitude, faz alguma coisa, sai da rotina. E aí, eu já vou pulando para uma outra parte que eu achei super interessante também, quando ele fala do vislumbre do pico. Aí ele começa a entrar na insatisfação e ele começa a olhar o pico e fala, e se eu fosse para o pico, fosse para um outro lugar? Se eu saísse desse lugar do vale e fosse para um outro patamar de consciência, de vida, como isso seria para mim? E ele começa a vislumbrar aquele lugar, só que aí, como eu disse, entra o e se, e ele também busca afirmações. Ele começa a conversar com as pessoas que também não fizeram essa jornada, nunca subiram no pico, mas essas pessoas tinham a audácia de falar assim, vai dar certo não, bobo. O pico não é para você não, é muito difícil chegar no pico. Mas aquelas próprias pessoas nunca fizeram aquela jornada. E aí a dúvida, o medo faz a gente muitas vezes ficar só deslumbrando um lugar. Queria que a gente comentasse essa parte que é super interessante também, né? Tem 3 pontos aqui nas minhas anotações. Uma, que a vida é feita 100% de picos e vales. Quanto mais rápido você entender essa perspectiva, melhor. Muito dos nossos vales, a gente se coloca. Só que quando você chega, tem gente que gosta da visão, gosta do cheiro, gosta do ambiente e ali permanece pro resto da vida. Tem pessoas que chegam ali e falam, não curti esse lugar, bora se ajudar e sair daqui. Então, você decide e define quanto tempo você vai ficar em cada lugar. O jogo é você entender que a vida vai fazer isso e que quando você estiver na descida, você pode contemplar a descida, contemplar a subida e se divertir no processo, apesar de estar passando por isso. Que o medo é um grande paralisador e é uma coisa que a gente comenta muito, que as pessoas tiram o medo da bolsa e ficam dando comida pro medo ir crescendo, é igual planta, né? Ela só cresce se você alimentar. E o medo é exatamente assim, ele só cresce porque você alimenta. Então eu digo assim, pega o medo, põe o medo dentro da bolsa, o medo não vai desaparecer da sua vida. Eu dificilmente... Nem pode, eu né? acho que existe uma pessoa que não tem medo. Ela tem o medo sob controle.
Então, é pegar o medo, botar o medo dentro da bolsa. Precisa sair? Medo, vamos embora que eu preciso sair. Vamos com medo dentro da bolsa, vamos com medo dentro da carteira, mas vai com o medo, né? Vai reduzindo ele, doutrinando ele, para ele se reduzir. E aí você falou que a gente sempre fica no C, né? Se eu tivesse a casa dos sonhos, se eu tivesse o emprego ideal, se eu tivesse o relacionamento C, 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 C. E aí tá escrito aqui, ó. Os erros que você comete durante os bons momentos geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins geram os bons momentos de amanhã. Eu até vou repetir. Os erros que você comete durante os bons momentos vão gerar os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins vão gerar os bons momentos de amanhã. Uau. Coloca a fralda e vai. É mais ou menos por aí. Põe o medo no bolso, na carteira, no potinho, aonde você achar que tem que colocar, que você possa você mandar nele, e não ao contrário. E a gente vê hoje uma sociedade de pessoas medrosas, de pessoas cheias de necessidade de aprovação. Por que elas não transbordam? Porque elas têm necessidade de aprovação, porque elas têm vergonha do que o outro vai pensar, elas ficam achando que elas são menores e que elas não sabem absolutamente nada sobre a vida. Então, estão deixando o medo dominar. Então, que o livro, né, que todo esse momento que a gente está fazendo aqui sirva para abrir o olho de se for uma mulher, a gente já venceu, né? É isso mesmo. Que ela comece a semana dela sendo ousada, falando assim, medo, vem que hoje a mãe vai mandar. Guarda ele, vai fazer o que precisa ser feito e para de dar desculpa, né? Exato. E assim, o e se, quando a gente fala, por exemplo, quando você está aprendendo na língua inglesa, o e se, ele é uma condicional, ou seja, eu estou sempre condicionada a algo, eu estou sempre colocando algo em contrapartida quando eu uso o e se. Quando eu estava aprendendo, e isso para mim me chamou muita atenção, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado no e se, porque eu tinha passado uma vida inteira questionando, mas se eu tivesse tomado a decisão diferente, se eu tivesse escolhido um outro momento, se eu tivesse feito antes, mas se eu tivesse pegado aquela outra rua, se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse talvez me movimentado, mas eu tinha em mim uma dúvida constante, eu me questionava, e o e se, essa dúvida, ela é uma culpa, então é algo que você carrega, mas você está sempre colocando uma condição para um cenário diferente. E você não chega e não fica feliz com cenário nenhum. E o que eu queria falar sobre esse ponto é: sonhar não basta. A gente vive de pessoas deslumbradas, pensando que poderia ter uma casa melhor, poderia ter um emprego melhor, poderia estar fazendo algo que faria feliz, poderia estar casando, poderia estar tendo filho, poderia estar viajando, poderia estar fazendo. Nossa, eu olho, eu vejo, eu quero, eu penso que eu posso fazer, mas eu não faço. Quando eu vejo, eu não fiz, eu continuo no mesmo lugar, eu não saí, eu não viajei, eu não encontrei alguém, eu não li o livro que eu queria, eu não fui para o treinamento que eu queria ir, e eu não fui, eu não fiz, eu fiquei o tempo inteiro olhando, pensando, sonhando, desejando, admirando quem fez, mas eu não fiz, eu continuo ali. Então, assim, quantas vezes a gente tem uma gaveta cheia de sonhos, cheia de desejos, cheia de objetivos, a gente olha para aquilo, a gente pensa assim, mas será? Se eu me movimentasse, eu faria, mas será? Aí o medo vem, né? O medo vem, controla, e a gente vê a maioria das pessoas não saindo do lugar. A gente vê um índice altíssimo de pessoas infelizes, insatisfeitas, que não fazem o que gostam, que repetem as situações da vida, que são infelizes e fazem outras pessoas infelizes, porque automaticamente contagia com palavras, com ambientes, e elas nunca viveram um sonho na vida, às vezes. Não, sim, eu vivi o que todo mundo faz. Uma vez uma menina falou pra mim, eu tava falando de sonhos, ela falou assim, nossa, mas você me questionou, e eu fiquei pensando, será que eu tenho sonho? Eu falei assim, quais seriam os seus sonhos? Ela falou assim, normal, casar, ter filho e tal. Eu falei, mas, por exemplo, você quer uma casa, que casa é essa? Como que essa casa é?
Eu quero ter um filho, quantos filhos? Se você pudesse escolher o sexo, teria uma escolha ou não teria uma escolha? Ele seria em alguma característica específica? Se você pudesse pedir saúde, você pediria? Então, assim, não, eu vou vivendo como todo mundo vive, eu vou querendo o que todo mundo quer, eu vou vislumbrando aquela vida que eu já vi. E eu não consigo sair desse começo do pico. Eu fico só olhando para o pico pensando, nossa, que legal. Mas eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui é o máximo que eu consigo ver e eu tô vendo igual todo mundo. E por mais que eu sonhe, acho que eu não vou chegar lá. Eu tenho uma outra E anotação aqui que é uma continuação do que ela estava falando, ó. Imagine-se gozando de um futuro melhor em detalhes tão ricos, tão específicos, que em breve você vai ter prazer de fazer coisas para chegar lá. E às vezes, né, se a gente parar para pensar, às vezes não, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente percebe que o e se é aquela coisa do passado, e se eu tivesse, e se eu, né, tivesse feito, e o outro lado do e se nunca está no agora também, está no futuro. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro. E o passado já foi, eu não tenho mais lugar naquele espaço. E o futuro, ele não existe ainda, ele ainda vai chegar. Então, se a gente parar para pensar... É 20, 70, 10. É 20 no passado, 70 no presente e 10 no futuro. Exato, eu olho pro meu passado e ele é só uma referência para mim. Então, tudo que eu vivi, como a gente viu aqui no começo do livro, é o lugar que me fez chegar nesse agora. Então, tudo que eu estou vivendo nesse agora, eu agradeço porque a jornada que eu construí do meu passado até aqui está me permitindo viver, está me permitindo aprender nesse agora. Então, eu aprendi na jornada para poder viver coisas melhores agora, como a Jás acabou de falar. Eu tomei escolhas que agora vão ser boas para mim. Primeiro, algumas escolhas me levam para um lugar de aprendizado e depois esse lugar de aprendizado me faz realizar os meus sonhos, como a Roseli falou. Agora, o futuro, ele também não existe. Então, se eu também estou no e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu também me paraliso, porque eu estou num lugar vazio. E se eu estou no vazio, eu estou perdida. Eu estou perdida dentro de um vazio. Então, tudo que a gente tem realmente é o agora para projetar. Porque é aqui e agora, com as decisões que você está tomando agora, que você vai chegar projetando esse futuro, condicionando esse futuro de alguma forma. E o passado é a lição. Então eu aprendo lá atrás, vivo e projeto agora. Vivo agora, projeto para ser um futuro diferente. É hoje que eu tomo escolhas e amanhã as escolhas me fazem. Gente, isso é magnífico. E aí a gente sai do vislumbre. A gente para de ficar só vislumbrando, imaginando algo. A gente sai do vazio e a gente começa a viver o que é concreto. A gente começa a viver a realização dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, que foi o que aconteceu com o nosso personagem nesse primeiro capítulo. Ele falou, quer saber? Eu só vou saber fazendo, né, gente? Esse se, ele só resolve com outro e se for agora? E se for já? E se for... E se eu fizer? E se eu decidir agora? Você, né? Se eu começar, como que eu vou... Qual vai ser o resultado que eu vou ter, né? A dúvida do positivo. Eu entro no movimento, isso me gera um movimento, né? Que é o que realmente fez ele falar assim, não, peraí. Eu deixo o que vocês falaram aqui e eu vou seguir o meu caminho. Ele pega a mochila. Só vou saber fazendo. Por exemplo, só vou saber fazendo. Lá na frente, no começo, né? A pessoa que quer emagrecer. Aonde essa pessoa vai estar se ela não desistir? Se ela persistir, né? Sim. Essa pergunta que a gente tem que fazer e trocar o e se por e se eu fizer, o que acontece? Né? E se eu plantar? Se você plantar, você vai colher. Se você não plantar, você não colhe nada. É isso mesmo. E ele começa a subir esse pico, né, gente? Ele começa a subir esse pico e lá ele já começa a ver coisas muito diferentes. Eu achei muito legal aqui que ele fala que lá de cima a brisa suave
e o ar, ele era mais puro, e isso o revitalizava. E quanto mais ele começava a subir, ele começava a perceber que aquilo que ele estava vendo no vale não era bem do jeito que ele estava vendo. Então, assim, o ar lá do vale sempre foi um ar bacana, um ar gostoso, mas olhando aqui de cima, não era tão puro assim. O ar era mais cinza, né? Perspectiva, você começa a enxergar com uma forma mais ampla as coisas, né? Quando você tem a expansão de consciência, você fala assim, nossa, nem era tudo isso, ou de fato era tudo isso, mas você começa a ter outra perspectiva sobre as coisas, outra ótica, né? Então, isso é muito legal, porque às vezes são coisas simples. Por exemplo, se a gente falar sobre São Paulo, olha São Paulo andando nas ruas, você vai falar assim, nossa, é um monte de prédio, é feio, não é bonito. Agora, olha São Paulo de cima. Eu tive algumas experiências de ver São Paulo de cima, inclusive no sábado eu fui num lugar super bacana no centro de São Paulo, e quando você olha ele do alto, você fala, gente, mas que cidade mais linda! Aquela combinação de luzes dos prédios, vários prédios, e assim, é bonito, porque a perspectiva mudou. Muitas vezes você está andando e você não consegue ver o quão grande é, você não consegue ver o quão belo aquilo pode ser, porque você está andando ali no meio e a única coisa que você consegue ver é concreto, como muitas pessoas falam, São Paulo é a cidade de concreto. Mas quando você olha lá de cima, você vê não é só concreto, você vê que tem vegetação, você vê que os prédios são lindos. Então, assim, quando você começa a se movimentar, você percebe que existe muito mais do que o que você estava vendo lá de baixo. E realmente, o ar que você estava vendo, ele estava limitado no seu campo de visão. Mas quando você começa a subir, o seu campo de visão começa a ser totalmente diferente. Você fala, nossa, encontrei um ar mais puro, encontrei um novo olhar, encontrei uma nova perspectiva de vida olhando para tudo isso. Olha como as coisas podem ser diferentes se eu mudar o meu olhar, se eu me movimentar, se eu fizer. Se você muda o campo de visão, você muda a perspectiva, você muda o ambiente, você muda as suas ações, as coisas vão se movimentando diferente a partir da perspectiva. Que foi o que aconteceu com ele. Ele começou a ficar deslumbrado, agora não vislumbrado. Ele agora se deslumbra com a visão nova do que ele está vendo e agora ele pode fazer um comparativo do que ele tinha e do que ele está começando a desenvolver aqui. E ele vê que aquela cor é cinza, que o ar, na verdade, lá do vale era mais carregado, estagnado, aquele ar parado, né? E ele começa a visualizar do alto. Quanto mais ele sobe, mais o caminho, mais a visão começa a se expandir, mais ele começa a enxergar. E isso, óbvio, né, como a Roseli trouxe, como a Jaciara e eu estamos trazendo aqui, tem tudo a ver com a nossa vida mental, com a nossa vida pessoal, com a nossa mentalidade. Quanto mais você expande a sua mentalidade, quanto mais você alcança os seus objetivos, mais você quer alcançar. Mais amplo você vai enxergando, os seus olhos, caem as escamas, você não fica mais cega diante da vida. Você vai começando a enxergar com olhos diferentes e automaticamente outras atrações, outras oportunidades vão se aproximando porque você está com a visão mais ampliada e mais aberta, porque está em outro ângulo, em outro pico de evolução, né? Agora, começou a subir, ele começa a expandir o campo de visão, mas rapidamente também começa a ficar mais íngreme. Começa a ficar mais fechada a mata. E ele fala, e agora? Desisto ou continuo? E aí, gente, desiste ou continua quando a mata vai fechando, quando as coisas vão ficando mais desafiadoras? Então, no livro ele continua, né? Na vida, a gente também... Na vida, pelo menos comigo, já aconteceu as duas situações, né? De você paralisar pelo medo, né? Que a gente falou lá atrás. E outras pessoas falando, viu, nem sobe que cansa, né? Fica aqui mesmo. A gente já está tão acostumado, a gente está na nossa zona de conforto, ficar no vale, né? Só que aí, quando você sobe e você percebe que dá, né? A pessoa diz assim, alguém diz para você, vai que dá. E aí você sobe e vê que deu, você fala, agora gostei. Gostei da vista,
vista, gostei do lugar, gostei da ambiência, me reconheci, quero ficar. Do nada você escorrega. Você nem viu por onde que você escorregou, mas você desceu. Quanto mais rápido você entender, tá, Ingrid, mas você descobrir que você tem força para subir, você trocar o teu calçado, você se cercar de pessoas que estão com corda, né? Você tá com a roupa ideal, protetor solar, cantil, boné. Você vai subir, vai descer a hora que você quiser. Entender que pode ter um atalho para subir. Aí vai ficar fácil. Na primeira vez, realmente vai custar sangue, suor, lágrima e gordura. Mas nas próximas, caso aconteça a descida, às vezes você vacila quando você vê se escorregou, você mesmo. Às vezes você abriu teu coração ali, num momento de vulnerabilidade, deixou alguém te levar para o vale. Quantas vezes? O Nunca Mais, uma coitadinha, nasceu porque eu permiti que pessoas me pusessem no vale. E eu conto essa história e eu fiquei no vale por 8 anos. Quando eu entendi que eu só ia sair de lá se eu pegasse a minha perninha e subisse, eu falei, cara, não quero mais ficar aqui, porque aqui não é o meu lugar, esse lugar não me pertence. E aí me juntei com pessoas que já tinham subido. E isso é importantíssimo, porque quando você está sozinha e você nunca subiu, você fala, não vou conseguir. É normal da tua mente achar que você não consegue, porque o medo já te dominou, o ego te dominou, e você ficou confortável naquela situação. Mas aí quando você decide, começa a sustentar a decisão da subida, cara, é maravilhoso. A vista lá de cima é deslumbrante. Realmente o ar é melhor, a vista é mais bonita. As pessoas que estão lá têm um outro nível, porque são pessoas que já subiram. Então elas falam da subida, elas falam da vista que elas já viram, elas falam assim, vamos subir um pico mais alto, vamos trocar de pico. E é isso muito interessante. Ele estava aqui nesse momento ainda testando uma coisa menor, né? Ele não estava ainda no maior pico. Ele começou ele falou, vou tentar, eu vou testar esse daqui que é um pouco menor para eu ver como eu vou me sair. Mas logo que ele começa a deslumbrar tudo isso, ele se machuca, ele cai. Quando ele começa a enfrentar mesmo a mata, ali a parte íngreme, mas ele decide continuar. E logo, eu quero comentar essa última parte também, as crenças. Logo que ele cai e machuca, vem na mentalidade dele. Tá vendo? O que seus parentes falaram, o que os seus pais falaram, que era difícil, que era perigoso, que você não ia conseguir. Comenta, Rô. E essa parte, exatamente essa parte que eu ia falar. Porque o que acontece? Ele começou a subir, ele tá subindo, ele tá vendo o ar, tá mudando a perspectiva e de repente o caminho já não tá mais tão claro. Começa a vir a mata estreita, ele se machuca, ele cai, ele pensa... Será que meu pai não tinha razão? Será que todo mundo não tinha razão? Será que eu não fiz errado de me movimentar? Será que o meu lugar não é mesmo só lá no vale e eu tô querendo ser usado demais? E isso daqui vai me causar muitos danos, prejuízos, eu vou me machucar e eu não vou conseguir nenhum nem outro, né? Porque machucado eu não vou conseguir o resultado que eu quero, mas voltando para lá eu tô segura, eu tô como todo mundo disse para mim que seria. Então, assim, vem aquelas comunicações. Todo mundo tinha razão? Ou eu continuo? Qual é a decisão que eu preciso tomar agora? Eu volto e falo, tudo bem, vocês tinham razão, meu lugar é aqui mesmo, não existe uma forma de subir lá no pico, é realmente difícil. Ou eu decido ir apesar do medo, decido ir apesar da dificuldade e eu enfrento a minha decisão de encontrar o que tem do outro lado, né, do caminho e chegar no topo e chegar no meu desejo. Será que eu consigo, olhando para isso, eu consigo ter coragem de falar assim, a minha decisão vai ser viver a minha escolha, seja ela qual for, ou a minha decisão vai ser viver o que todo mundo está me dizendo, a circunstância. É o risco da jornada. A jornada tem riscos. E é aí que entra a ação da coragem. A coragem a gente cria quando a gente faz. Quando a gente toma a decisão de prosseguir, de continuar. Então, toda jornada, tudo que é novo vai ter riscos.
E como pessoas grandiosas, evoluídas, que querem o pico, que querem encontrar algo diferenciado na vida, a gente vai colocar isso em xeque, vai colocar isso em questão e vai até calcular esses riscos, por que não? Para poder dar passos mais acertados, em riscos mais calculados, né? Agora vai ter outros que a gente só vai saber fazendo também, como a gente viu. Ele só ia saber se ele desse o primeiro passo e fizesse. E o máximo que poderia acontecer é ele fracassar e ter que retornar para o mesmo lugar que ele já estava, né? Então Pode terminar. Então, para toda possibilidade, é importante você colocar ação. Então, tem a possibilidade de fracasso, erra logo, para você ver até onde isso vai te levar, porque tem a possibilidade do sucesso também. Então, pela possibilidade, faz. Quando você entende que para tudo você gasta tempo e energia, ficar sentado no sofá, você está gastando tempo e energia. Ir para academia, você também gasta tempo e energia. Escolha. Tudo é desafio, né, gente? Tudo é desafio. Tudo é desafio. A gente precisa escolher qual é o nosso. Difícil. Ficar parado onde você isso está também vai gastar tempo e energia, só que você não vai produzir nada. Se você for subir, você vai se divertir na jornada, vai testar seus limites, vai conhecer pessoas, você vai escolher, né? O que você quer fazer. E aí, terminamos hoje o primeiro capítulo e eu quero fazer um convite muito especial para você que ficou até agora com a gente aqui. No dia 12 de março agora de 2023, nós estaremos te dando a grande oportunidade de estar reunida, comemorando o Dia Internacional da Mulher, com mulheres que têm essa mentalidade do pico, mulheres grandiosas, na imersão Podereceu Grandeza. Roseli Reis, que está aqui com a gente, é uma das palestrantes ativacionais, estará falando com a gente sobre finanças. Ela é uma especialista em finanças, como você viu. E nessa imersão, amigas, vocês vão ter a oportunidade de despertar a mentalidade de grandeza, de poder e de abundância. Então, nada é por acaso. Eu fiquei muito feliz da gente falar sobre picos e vales. E olha que lugar que a gente está se colocando aqui em relação à mentalidade. Quer dar um giro, um salto em relação à sua mentalidade de abundância e de grandeza? Vem comigo, vem com a Roseli, a Gislene que está aqui está com a gente também. E para você se inscrever e fazer parte, é só você mandar um direct para mim, tá? Manda lá no direct: Paula, eu assisti a live, eu quero participar da sua imersão, desse treinamento. Vai ser no dia 12 de março, das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. Vai ser uma tarde de realeza, meu amor. Nós vamos ter um café gourmet num restaurante, a Quinta de Marquesa, aqui em Alphaville, um restaurante chiquérrimo, porque vai ser uma tarde de realeza, nós merecemos. Então vem... Você sabe que eu fechei ontem um evento em São Paulo, no dia 11, né? Olha que legal, não sabia disso. Que legal. Então, ó, já aproveita e vê se vem participar com a gente, já. Se você é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Maravilhosa, tá vendo que coisa? Não existem coincidências. Deucidências, né? Como a gente fala. Já a Ciara vai estar aqui em São Paulo nesse final de semana. Então vem com a gente. Vem participar da imersão Podereceu, que vai transformar e revolucionar a sua mentalidade em relação à abundância, à grandeza e ao poder pessoal. Amigas, eu agradeço imensamente vocês por terem participado aqui hoje. Todo mundo que tá aqui, Jaciara, que vai ganhar um presente, é isso mesmo? Todo mundo. Só mandar um oi pra mim. Qual é a ação? Qual é a ação que elas têm que tomar para ganhar o presente de hoje? É mandar um oi no meu direct. Olha lá, gente, tem... E eu quero pedir uma outra coisa. Vamos aproveitar que é segunda-feira, né? E o ano tem 52 semanas. A gente já viveu praticamente umas 10 semanas. Tem muita coisa pela frente. Vai resolver sua vida, tá do vale, se coça pra você sair daí, vai tomar uma atitude.
Vai Sensacional. Sensacional. Gratidão a nossa, Gislene, por você estar aqui. Roseli, você quer deixar suas considerações finais, amiga? Eu quero agradecer essa manhã, né? Foi uma manhã incrível, essa troca foi de muito aprendizado. Dizer para todo mundo que está aqui, que vai assistir essa live, que no dia 12 vai ser um evento incrível. A gente está preparando algo grandioso de verdade, vai ser uma experiência maravilhosa. Eu tenho muita coisa que eu vou transbordar, vou contribuir, eu vou trazer uma nova versão. Então, quem já assistiu palestra minha vai ver algo totalmente diferente nesse dia 12. Então, eu queria aproveitar. E vai mesmo. Vai, com certeza. Eu quero estender o convite para essas mulheres maravilhosas participarem desse evento com a gente, que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida. Eu vou estar aqui com a Paula há alguns dias e a gente vai ter muita oportunidade de fazer troca. E eu vou preparar algo especial para vocês que estão nessa jornada com a gente. Uau, vai ser sensacional, gente. Já perceberam, né? E vai ter consultora de imagem também. Vamos ter uma enófila e terapeuta. Vamos ter uma degustação de vinhos, meus amores. Ai, a tua cara. Pra gente viver essa experiência do que é o poder numa degustação de vinhos. E vamos viver muitas outras realidades ali, nesse dia, nesses momentos que nós estaremos juntas para essa mentalidade diferenciada. Quer participar da imersão grandeza? Fala comigo. Quer ganhar o presente da Jace? Fala com a Jace, chama lá, ó. E segue elas aqui. Clica aqui, já segue a Roseli, já segue a Jaciara. E amanhã, 8 horas, eu e a Jaciara estaremos aqui de novo para o 2º capítulo do livro. Quer pegar o livro? Vai aqui no link da bio. Vai lá pro Clube das Poderosas no Telegram e o livro tá lá, de graça, esperando por você. Vem ler esse livro com a gente, vem trazer suas perspectivas e a gente se vê amanhã, 8 da manhã. Gratidão, amigas. Vamos Paula, fazer uma deixa eu foto? só dar um recado rapidinho que eu tava esquecendo. Claro. Aproveitar para falar para todo mundo que está assistindo aqui que no próximo sábado, dia 4 de março, vai estrear o reality show da Casa das Empreendedoras na Rede TV às 7 da noite. E eu participei como colunista. Então, assim, durante alguns episódios eu vou estar presente falando de finanças para as empreendedoras do reality show. Então, aproveita, o programa tá incrível. Já anota na agenda, sábado às 19 horas começa o programa. Tô perdida, Paula, é muita coisa. Segue aqui, ó. Segue a Jaciara, segue a Roseli. Vem falar comigo. Paula, me coloca a par de tudo. Tudo tá na nossa rede social. Todas essas informações estão disponíveis para vocês. Então, não fique de fora. Se você não for, só você não vai. Então, vamos fazer uma foto. Você que está assistindo ainda, tira uma foto nossa. Vamos lá. Agora é a hora do print, minha gente. Isso, ficou linda. E agora que você printou, você posta lá nos seus stories, ok? Coloca lá qual foi o maior aprendizado, por que valeu a pena você estar aqui com a gente. E aí eu vou repostar, já a Ciara também, todo mundo que deixar o comentário lá, combinado? Então, gente, gratidão, uma segunda-feira ativada. Lembrem-se, vocês nasceram para ser plenas e felizes. Então, tome posse de você mesma agora. Beijo, até amanhã. Beijo, tchau, tchau.